Oi, pessoal, aqui eu vou analisar esses relatórios feitos pelo setor para a gente melhorar ainda mais, tá? Então vamos lá. Começando pelo slide número 4, o que eu enxergo de melhoria aqui, tá? Quando a gente informa um número, então ali 14 posts, a quantidade de stories postados, repostados, certo? O que é importante a gente considerar? O que é a referência? Por quê? Quando eu coloco assim, vou ligar minha câmera aqui no cantinho. Quando eu coloco assim, por exemplo, eu tenho 14 posts que a gente postou referente a outubro, tá? Tá, e aí? 14 posts é muito, é pouco, é o suficiente? Eu sei que no decorrer do relatório, vocês vão fazer essa análise. Então, de repente, a gente vai enxugar um pouco esse relatório e colocar essa informação de quantidade junto com o qualitativo. Então, número, análise desse número, certo? Senão fica. Desde o primeiro slide, as pessoas já vão olhando e tendo dúvida. Uma outra coisa que eu colocaria aqui, né? Então, essa referência, o que as outras faculdades fazem? Bom, não sei se dá para saber isso ao certo, mas eu acho que pelo Google Ads, talvez a gente consiga essa informação, ou perguntando para a Rayane se a gente consegue ter referências do que outras fazem, e a gente poderia até ter aqui, seria muito fantástico, porque a gente está entrando até com uma parte de inteligência, certo? A gente teria aqui, de repente, olha, eu estou desenhando uma tabelinha aqui com três, né? A gente teria aqui, ó, por exemplo, universidade local, seria tipo uma Unifran, certo? Universidade regional e uma estadual. Por quê? Porque essa é a nossa referência, né, para a gente ter ideia do que elas estão fazendo ou não. Então, eu colocaria, logicamente estou fazendo rápido para o vídeo não ficar grande, eu colocaria essa tabelinha aqui junto, tá? Então, eu mudaria, pode pôr até menor, e a gente amplia essa análise aqui, tá? Ou muda e faz de uma outra forma, desde que traga aqui sempre o seguinte: o que é feito? E também tem no Google uma calculadora por área, por categoria, que ele também dá essa conta para a gente, tá? De views, são outros números que tem lá. Então, eu faria, de repente, um slide com as métricas mais importantes consideradas referência, tanto pelo Google quanto os nossos principais concorrentes, se a gente conseguir essa informação. E o que a gente está fazendo hoje? Um slide com tudo isso, porque aí você já mata um monte de slides que vem pela frente, ok? No conteúdo, opa, legal. Então, aqui são os objetivos, né, dos conteúdos, então esses para gerar demanda, os sazonais, que eu chamaria de comemorativo, não sazonal, tá? O carrossel, legal. O carrossel é um formato, não é um propósito. Então, aqui, quando a gente fala em demanda, comemorativo, engajamento, captação, nós estamos falando de propósito do post. E aí, se a gente está falando aqui em carrossel, a gente está falando do formato do post. Então, vamos separar isso também, tá? Esse aqui eu faria com propósito. Inclusive, eu vou passar para vocês uma planilhinha que ajuda a fazer essa programação, tá bom? E, por exemplo, o Cleitinho não é uma adoção. Aqui, qual que era o propósito dele? Era uma oportunidade. Então, foi uma campanha de oportunidade que o marketing enxergou em cima, né, de uma situação totalmente aleatória, inusitada. Foi feito, então, um trabalho de conteúdo que acabou ajudando. Então, teve o lado social e teve o lado do conteúdo, né? O TBT também é um formato. Qual era o propósito do TBT? O que a gente queria com esse TBT? Então, nesse momento aqui, Bia, e também aqueles que também forem fazer esse relatório, porque eu estou gravando um vídeo, para que a gente crie até uma regra, né, uma orientação. Aqui o legal é a gente começar com o seguinte: qual é o propósito
do nosso conteúdo digital, desse mês citado aqui, tá? Com essa planilha também vai ajudar bastante vocês a definirem esses propósitos. E como é que vocês vão definir isso? Né? Junto ao André sempre, André e Alba sempre. Eles vão ter o planejamento do ano todo. Nesse mesmo arquivo tem as gravações do Anderson Pinheiro que acompanham o cronograma do que vai acontecer, do que está planejado. E, portanto, o conteúdo digital vai acompanhar. Então, a gente vai sempre fazer um 360, certo? Disso tudo. Aí aqui vocês analisam, né? A visão geral dos insights. Então, contas, nós alcançamos 140 mil. Tivemos aqui um número negativo. Por quê? Então, tem que explicar. Se eu envio um relatório assim, e mesmo quando eu recebo, eu fico cheia de dúvida, né? O que é esse número negativo que me incomoda? Idem para os outros, né? E aqui a gente aumentou o número de seguidor, legal. Então, vamos analisar. Coloca aqui um textinho, balãozinho, se for necessário. Feed, aí vocês sinalizaram, né? O número 1 foi o Cleitinho, o 2 aqui, o 3 aqui, né? Então, legal, quer dizer, o TBT teve uma boa repercussão. Curtidas, postagens menos curtidas, legal. E assim, a gente sabe, né, que hoje em dia as pessoas têm clicado muito pouco no botão de curtir, porque cansou, né? Então as pessoas muitas vezes olham e não curtem. Então a curtida, ela ainda é um parâmetro, porque senão a gente está dando um tiro no próprio pé. Então deem uma estudada nisso, se a curtida ainda é um parâmetro, ou se vocês vão colocar outro tipo de métrica aqui, que realmente seja a verdade, tá? O engajamento, legal, quer dizer, coincide, né? A curtida com o engajamento, eu tinha visto isso, o alcance também. Isso aqui é muito legal, quer dizer, essa métrica é uma métrica muito legal, alcance e engajamento, porque são muito verdadeiras, né? Elas refletem, de fato, o comportamento da pessoa. Enquanto que a curtida eu posso ter curtido, mas eu posso não ter clicado, né? Aqui nas análises, vamos lá, houve uma diminuição nas contas alcançadas, apesar do número de postagens ter sido o mesmo do período anterior analisado. Ou seja, a gente postou a mesma coisa e a gente alcançou menos. Então, ruim para nós, não é? Então, quando eu coloco aí a minha opinião de planejamento, por quê? Muita gente faz análise e depois lá no final vem com soluções. Eu já ensino os estudantes a fazer isso aqui, ó. Eu faço até em forma de tabela, tá? Lembra a tabela de análise cruzada, para quem já teve comigo? Eu já faria o seguinte aqui, ó. Análises, né? Tá? Aqui você vai colocar essa primeira aí, vamos dizer que, ó, diminuição de contas alcançadas. E aqui, qual é a solução que eu vou dar? Tá? Então, eu já coloco uma própria discussão do setor, não é? Porque senão eu estou levando um problema a quem não é para receber problema. O que que eu vou fazer, então, aqui? Né? Solução. E falar o que que a gente vai fazer. Então, vamos estudar, vamos propor, vamos mudar o conteúdo. Então, o que fazer? Então, você já vem aqui com o problema, com a dor, e já vem com a solução, tá? E aí a gente já ganha em muito Nossa, a gente ganha em muito tempo com isso aqui. Vou deixar aqui, tá? Depois eu mando. Aqui, houve um aumento do número de seguidores comparado ao mês anterior. Então, não é muito estranho. Bom, aqui vocês vão ver. Uma hipótese é que, por conta de eventos como vestibular, nosso público passou a seguir a página para mais atualizações. Então, aqui eu não entendi, porque se a gente alcançou menos, como que a gente aumentou o número de seguidor? Faz sentido, né? A gente pode ter alcançado menos e quem não seguia começou a seguir. Ficou confuso para mim isso aqui. E vai ficar confuso para muita gente da reitoria que domina menos ainda. Então, vamos entender. Por isso que eu acho que fazendo a tabelinha,
a gente resolve isso. Agora, vamos supor que vocês falem, ah, mas foi uma coisa boa, então eu não tenho o que fazer. Tem. Por exemplo, manter a estratégia é uma decisão, é o que fazer, né? Manter estratégia, é, falar mais de tal coisa, certo? Então, sempre a gente tem que ter uma situação que a gente vai fazer. Correção, manter, melhorar. Em relação às curtidas e postagens pontuais, o número de curtidas se eleva. Então, aumentou. Embora eu acredite que a gente, vou esperar vocês me dizerem se a gente realmente vai continuar usando essa métrica. Mensagem de destaque, foi a adoção. Legal. Isso aqui vocês podem colocar tipo um destaque, né? Bom, isso daqui mostrando que o departamento estar preparado para oportunidades como essa, quais os benefícios que a gente pode alcançar no caso que a gente alcançou aqui. Beleza? Aqui os comentários referentes a esse destaque do Cleitinho, muito bom. Eu acho legal esse tipo de coisa que vocês colocaram, né? E de repente colocar também sobre outros aspectos. Por exemplo, se vocês citam que parte do engajamento pode ter sido em relação dos seguidores, né? Pode ter sido em relação aos eventos. Então, pega alguns números ou alguns comentários específicos dos eventos e coloca aqui. No mais, eu acho que a gente está caminhando. Então, o relatório está legal. Eu acho que com essas alterações vai ficar melhor ainda. E daqui a gente vai deixando ele mais, cada vez mais detalhado, tá bom? Qualquer dúvida, me procure. Obrigada.